Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos. Seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Cá estamos nós para mais um dia na presença do Senhor, para mais um dia nessa caminhada de fé, caminhada de perseverança, de prosperidade, caminhada de renúncias, caminhada de aprendizado. Quanto nós temos aprendido com o Senhor a nos corrigir, a nos tornarmos mais próximo dele, a nos tornar um pouco parecido com ele, porque assim a gente sabe que é impossível agradar 100% a Deus, porque ele é santo, perfeito, maravilhoso. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós queremos, nem que seja um pouquinho, chegar, tomar o exemplo de Jesus e nos tornar pessoas santas como ele é santo. Nós estamos aí nessa semana falando sobre as festas do Senhor, as solenidades do Senhor. É um convite de Deus para um encontro com Ele. E nós temos aprendido muita coisa, nós temos visto a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Isso é bom demais, gente. E a festividade de hoje, nós vamos falar sobre o dia da expiação. Ontem nós falamos sobre a festa das trombetas, que é um despertar. O convite é uma convocação. Para quê? Para a expiação, o dia da expiação, o perdão que restaura. Então nós vamos orar para iniciarmos esse devocional. Senhor, poderoso, santo, Deus justo e fiel, nosso Pai, guardador, protetor, nosso amor, nosso Senhor. Nessa hora eu entro na Tua presença louvando ao Senhor e agradecendo por tudo. Obrigado por essa convocação. Obrigado porque nós ouvimos o Teu chamado e estamos aqui. Senhor, que o Senhor fique à vontade a fazer aquilo que o Senhor deseja fazer conosco, a nos tratar, a nos moldar, a forjar o nosso caráter, nos quebrar se preciso for. Eu só te peço que não deixe que a gente continue da mesma forma, falhos, pecadores, errando contra o Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos como Tu. Nos ensina, Pai, a como Te servir e Te agradar. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. E já quero consagrar o nosso dia ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, esse devocional ao Senhor. Cada um que estiver passando por aqui possa receber direto do trono de Deus aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Em nome de Jesus. Amém? Gente, a festa da expiação é a festa na sequência da festa das trombetas. Continua ali no mês de Xerê. E nós vamos ver que ela é comemorada no dia 10, ou seja, o povo tem um tempo aí para preparar o coração para o dia da expiação. O que seria esse dia da expiação nesse tempo aqui de Israel? O sumo sacerdote, ele entraria no Santo dos Santos. Nós sabemos que o tabernáculo, ele tinha suas partes, onde havia as consagrações de sacrifícios, as queimas de sacrifício, tinha toda uma etapa. É bom que você faça o estudo ou seja curioso aí e coloque na internet como era a estrutura do tabernáculo. Se você fizer a leitura do capítulo do Êxodo, Levítico, você vai conseguir observar que Deus ele dá detalhes em cada um desses lugares que há dentro do tabernáculo. E o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado. Ali era onde ficava a arca, aonde o Senhor habitava no meio do povo. E ele descia ali, para falar com o sumo sacerdote. Então isso representava a presença de Deus. E o sumo sacerdote entraria uma vez no ano, que era nessa festa aqui, para fazer o sacrifício pela expiação do pecado dele e de todo o povo. Então era um dia muito, muito sagrado para o povo de Israel. O que não deixa de ser sagrado para nós. Gente, esse dia o povo tinha que se dedicar ao Senhor. Eles não podiam de maneira nenhuma pensar em trabalhar. Aqui era somente o pensamento de eu preciso ser perdoado. Eu preciso me arrepender. Sabe quando você está desesperado ali, sabendo que errou, que pecou? O dia da expiação era o dia onde os corações já foram convocados lá na festa das trombetas, onde o coração já foi preparado para o arrependimento.
Então é nesse momento aqui onde a gente vai entrar na presença de Deus e pedir perdão a Ele. É um momento de tensão. É por isso que a convocação é feita através de uma trombeta. É um despertar assim que causa o... Meu Deus, e agora? E agora? A gente vê lá em Apocalipse que nós temos a trombeta do juízo. Nós vemos que Jesus ele vai voltar ao soar de uma trombeta. E aqui, esse momento da expiação, essa trombeta já soou e ela nos convidou a um tempo de arrependimento, a um tempo de busca por perdão e reconciliação com Deus. E esse dia é a festa das expiações. Então, esse dia aqui é onde o nosso coração vai chegar quebrantado ao Senhor e pedir perdão. E olha que coisa interessante, nós podemos fazer isso agora, nós podemos fazer isso a todo tempo, nós podemos fazer isso a qualquer momento, só que há uma grande diferença aqui. Gente, a gente vê aqui que o sumo sacerdote, ele representava todo o povo, então ele se purificava, ele sacrificava por ele e depois ele sacrificava pelo povo. Primeiro ele se purificava, porque ele era pecador. E aí depois ele ia purificar o povo através dessa expiação. Só que a gente entende que homens são falhos. Imagina se nós tivéssemos que fazer isso uma vez no ano só. Meu Deus, o que a gente ia ter que matar para que o sangue fosse suficiente para nos perdoar? E quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, e eu quero ler esse trecho em Hebreus, aproveitar que hoje a mensagem é um tanto mais curta, eu quero ler esse livro de Hebreus para vocês aqui. Gente, façam a leitura do capítulo completo, Hebreus capítulo 9, façam essa leitura. Ele vai falar sobre essa festividade aqui, gente, a importância dessa festividade. Mas eu quero trazer para você exatamente essa mensagem aqui, rapidinha. Vai estar no versículo 11, do versículo 11 ao 14, o que eu vou ler, mas todo o capítulo vai estar falando sobre esse assunto. Vamos lá. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito pelas mãos humanas, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todos no santo lugar, tendo obtido eterna redenção por nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergirão sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Gente, isso aqui é tremendo. Nós vamos nos lembrar, eu tenho aqui a imagem na minha Bíblia, não sei se vai dar para você ver. Aqui era mais ou menos a imagem do Santo dos Santos. Eu não sei como é que coloca aí no vídeo, onde eu vou aprender. Mas aquele véu ali significava o véu aonde estava ali por trás o Santo dos Santos. O sacerdote só entraria ali uma vez por ano. E Hebreus vai nos dizer o quê? Que Jesus, ao entregar-se naquela cruz por mim e por você, ele é o verdadeiro, o maior, o único sumo sacerdote verdadeiro, sem pecados, imaculado de Deus. Ele é o nosso Redentor. E a expiação pelo sangue poderoso de Jesus, ela não foi feita para um ano, para que o ano que vem precisasse se sacrificar de novo mais alguém.
O sacrifício de Jesus é eterno. Ele vale para todas as gerações, em tempos e tempos, para todos os dias da nossa vida. A expiação do sangue perfeito de Jesus por nós. Quando Jesus declara, está consumado, naquele alto da cruz, o véu rasgou-se no meio, de cima a baixo. A partir dali, não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro, porque o verdadeiro, o santo, o sem defeitos, já fez isso por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é o nosso Salvador. Gente, não dá para falar de Jesus e não se emocionar. Não dá para ignorar o que Deus está falando com a gente agora. Jesus, ele fez tudo completo. O que falta para mim e para você é se arrepender dos nossos maus caminhos e voltar para ele, sabe? Tudo ele já fez. Só que ele não pode nos obrigar a amá-lo. Ele não vai fazer isso. Ele não precisa disso. Entende? Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E ele fez por nós. Ele se entregou a si mesmo. Ele disse, eu vou pagar esse preço, porque eu sei que vocês não podem. Mas amar a ele, colocar ele em primeiro lugar, é uma escolha minha e sua. E isso nós podemos fazer sozinhos. Essa escolha nós fazemos sozinhos. O convite de hoje é o arrependimento. A trombeta já soou aí. Se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá e assiste. Mas se não assistiu e nem quer ir, eu te digo, a trombeta está soando. É hora de despertar. É hora de voltar-se para a verdadeira vida, a vida eterna. Nós estamos aqui apenas de passagem. E o véu já se rasgou. E o que tinha que ser feito já foi feito. Só falta uma coisa. Ele voltar para buscar os que nele creem. Que você não perca mais tempo e que você, hoje, agora, tome essa decisão. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. E a intenção deste canal aqui, deste devocional, é exatamente sermos confrontados com aquilo que nos afasta de Deus e não nos permite ter uma vida em paz, uma vida boa, uma vida próspera. Quando estamos longe de Deus, estamos sujeitos a tudo que é contrário a Ele. E eu vou dizer, não tem nada bom que seja contrário a Deus. Deus é perfeito e Ele fez tudo perfeito para os que o amam e o buscam de todo o coração. Ele não é mesquinho, Ele dá mesmo. Ele faz mesmo, Ele responde mesmo, Ele age mesmo. Esse é o nosso Deus. E se você crê nele, você precisa deixar-se ser confrontado. Para que a gente entenda e aplique na nossa vida, nós temos que entender que o pecado precisa ser confrontado. Porque se o pecado não é confrontado, não há arrependimento, não há despertar. Então deixe que o seu pecado seja confrontado. Deus não vai te condenar. Ele oferece perdão a todos os corações arrependidos. Então, se tem algo em você sendo confrontado nessa hora, arrependa-se, ainda há tempo. Se você ainda está aqui, é um tempo que Deus está te chamando. Arrependa-se, volte para Ele e seja livre. Amém? A graça de Deus restaura toda e qualquer vida quebrada. Talvez você esteja aí agora, nesse horário, debrulhando de lágrimas, quebrado, sentindo-se indigno da presença de Jesus, sentindo que fez escolhas erradas, sentindo-se num lugar errado, no trabalho errado, na família errada, na cidade errada, sabe? A gente faz escolhas
e a gente culpa o mundo ao nosso redor pelas nossas escolhas. Então a família não era para ser a sua, você queria outra família porque você acha que as outras famílias são perfeitas e só a sua não é. Você queria morar em outra cidade porque você acha que o problema é o seu vizinho, são as pessoas ao seu redor, então se você fosse para outra cidade, sua vida seria diferente. Você culpa o casamento que você mesmo escolheu, você culpa os filhos que você gerou, que você educou pela a falta de paz na sua vida, na sua casa. Você culpa Deus porque você nasceu. É hora de um despertar. É hora de entendermos que o dia da expiação nos lembra que quando nos voltamos para Deus com sinceridade, sempre vamos encontrar misericórdia nele. Então que hoje agora você corra para esse momento. Não importa a situação que você esteja, esse Deus que eu vos prego aqui é poderoso para fazer o impossível. Amém? Ainda que você ache que não tenha mais solução, eu conheço um Deus que tem solução para tudo. E esse está te chamando agora. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Gente, feche os olhos por um instante. Deixa eu orar por você nessa entonação que estamos aqui, nessa presença surreal do Espírito Santo. Pai, eu quero apresentar cada pessoa aqui. Que a tua palavra seja poderosa para confrontar cada um deles, ó Pai. E aonde o Senhor encontrar um coração arrependido, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e venha nos conceder perdão, Senhor. Venha, Senhor, nos levar ao caminho de salvação. Não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, Pai. Nos ajuda a despertar, a quebrantar os corações endurecidos nessa hora, que tem se fechado para o mundo, acreditando que não tem mais jeito para ele, que ele é um azarado, que ele é um perdedor. Ele deu ouvido ao que falaram sobre ele. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, possa te conhecer. Mas que não seja o meu querer, que seja o querer do Senhor sobre a vida de cada um que vai estar ouvindo esse vídeo. Eu já te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Pelo sangue poderoso de Jesus, eu estou aqui. Que a tua misericórdia esteja sobre minha vida, minha casa e tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor. Inclusive, cada pessoa que está assistindo esse devocional, que sejam guardadas pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Gente, se fez sentido para você esse vídeo, você já sabe o que fazer. Me ajude a pregar. Me ajude compartilhando, enviando para pessoas, trazendo, indicando, sabe? Comente, curta. Isso é muito importante para que o sistema possa entender que esse vídeo é relevante e ele mesmo vai indicar para outras pessoas. Façam isso pelo reino. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E nós temos um encontro marcado amanhã. Gente, a última festividade desse calendário aqui para o povo que Deus nos chamou. Gente, é uma festividade linda, 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 que eu vou esperar você aqui amanhã para a gente ouvir dela e você ver como Deus prepara tudo. Fica com ele e eu te espero aqui amanhã. Tchau, tchau.